Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz a todos os irmãos que estão em casa, com seus familiares. Nós estamos com certeza na presença do Senhor, se manifestando a nós aqui e com certeza na sua casa também. A presença do Espírito Santo, consolando nosso coração, quebrantando a nossa vida e nos fazendo cada vez mais confiar de que o nosso Deus está no controle, é fiel, é poderoso e que Ele é aquele que está conosco para nos ajudar, nos orientando em tempos difíceis e nos dando a certeza e convicção de tudo aquilo que nós cremos. Nosso Deus é fiel, verdadeiro, poderoso e continuará sendo assim. A gente tem que se agarrar, se apegar, se enraizar nas promessas de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Nesse domingo, eu queria que você em casa abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 8 até o verso de número 14. Você que está nos acompanhando via Instagram, YouTube, deve estar aí na tela o texto, Romanos capítulo 13, a partir do verso 8 até o verso de número 14. Nós estamos nessa série, o pastor Erasmo começou domingo passado, série dos últimos dias, pregando sobre essa perspectiva, trazendo à igreja orientações e o esclarecimento bíblico do que diz a palavra de Deus sobre isso. E em especial, nesse domingo, eu queria falar sobre como a igreja deve se portar em tempos de últimos dias, que nós estamos vivendo, pelo menos na perspectiva do que nós estamos vendo e ouvindo. Os tempos são difíceis, situações inéditas para nós, situações difíceis, crise sanitária, econômica, política. Porém, nesse tempo de crise, tempo de dificuldade, nós somos orientados e esclarecidos acerca da palavra do Senhor, de como devemos nos portar, de como devemos caminhar nessa época. Então, Romanos 13, a partir do verso 8 até o versículo 14, eu queria que você lesse comigo. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A carta de Paulo aos Romanos nos apresenta aqui, nesse versículo de número 8 ao 14, duas perspectivas de como devemos andar nessa realidade dos últimos dias. Mas antes de falar da porção do capítulo 8 ao verso 14, nós temos que começar pelo capítulo 12, onde o apóstolo Paulo inicia a série de chamamentos ou imperativos aos irmãos, no capítulo 12 do verso 1. É aqui que ele começa a falar à igreja, aos irmãos, de como eles devem se portar diante dessa nova realidade. O versículo de número 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no primeiro momento, onde Paulo começa a falar sobre os imperativos e as orientações à igreja, a partir do capítulo 12, ele chama os irmãos para um compromisso. Compromisso esse que está firmado nas misericórdias de Deus. Compromisso esse que deve estar pautado naquilo que Deus faz por nós e não naquilo que a gente faz para Deus. Essa é uma dinâmica na carta. A carta de Paulo aos Romanos se divide pelo menos de duas realidades, duas estruturas. Você tem do capítulo 1 ao capítulo 11 a explanação de Paulo sobre o Evangelho, sobre o plano de Deus ou sobre como Deus exerceu misericórdia sobre os seres humanos. A partir do capítulo 12 até o capítulo 16, você tem as orientações de Paulo de como a igreja deve fazer a partir dessa misericórdia exercida por Deus sobre ela. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender aqui, antes de nós irmos para o capítulo 13, é entender que a nossa vida está firmada nas ações de Deus sobre nós. Nós não podemos pautar a nossa fé em sensações, em emoções, em palavras de homens. Devemos pautar a nossa fé na ação soberana de Deus, na sua misericórdia exercida sobre cada um de nós. A misericórdia de Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou do mundo de trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse Deus exerceu misericórdia sobre nós. Primeiro, nos justificando dos nossos pecados. Esse Deus nos torna justos por meio da fé no sacrifício de Jesus. Esse Deus exerce misericórdia sobre nós quando Ele nos chama a sermos seus amigos. Essa é a palavra do capítulo de número 5, do verso 1. Agora que nós somos justificados pela fé, por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Agora nós temos um relacionamento com Deus. Deus não está mais irado conosco. Ele estabeleceu agora um padrão de relacionamento pautado na paz. O escrito de dívida, a culpa foi tirada e agora Deus se relaciona conosco e nós podemos nos relacionar com Ele. No capítulo de número 6, o apóstolo Paulo começa a chamar a gente para uma perspectiva de que essa misericórdia do Senhor nos chama a uma nova vida, uma vida no Espírito e não mais na carne. Deus nos dá o seu Espírito, Ele nos justifica, Ele nos chama a um relacionamento com Ele pautado na paz, Ele nos dá o seu Espírito, e agora, a partir do capítulo 10 e 11, Ele exerce sobre nós a sua misericórdia como seu povo. Nós somos povo de Deus. Mas a partir do capítulo 12, Paulo agora fala para nós como nós devemos nos portar diante de tanta manifestação de bênção, manifestação de ação de Deus, de vitórias de Deus sobre nós ou para nós. Como nós devemos nos portar? Ele diz que nós devemos nos oferecer a Ele. Nós devemos dar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Devemos, em resposta às misericórdias de Deus, nos colocar à disposição dEle. E Paulo coloca aqui dizendo no versículo de número 2, não se amoldem ao padrão desse mundo. Os últimos dias é marcado, na perspectiva bíblica, por muitos sinais. Eu não vou falar todos aqui. Porém, nós temos os sinais positivos e os sinais negativos, se podemos definir assim. Sinais positivos dos últimos dias é que Deus agora estenderia a sua misericórdia aos gentios. Sinais dos últimos dias seriam estabelecidos, agora Deus estabeleceria uma relação com povos distantes, não só Israel, mas agora pessoas que crescem em Jesus Cristo também seriam contadas entre os eleitos, seriam contados como povo de Deus. Isso é um sinal dos últimos dias. Um sinal positivo dos últimos dias também é o derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos pautados nisso. Você, eu, fomos alcançados pelo Senhor, nós somos o povo de Deus. Não mais Daniel, não apenas mais Elias, não só Eliseu, não só Abraão. Eu e você somos o povo de Deus, chamado pelo Senhor, ao qual Ele exerceu misericórdia sobre as nossas vidas. É um sinal dos últimos dias. Esse povo que agora é chamado para andar com Deus, anda no mundo. E no versículo de número 2, Paulo diz
que nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Porque o povo de Deus agora é chamado a andar numa outra realidade por causa da sua misericórdia. A palavra mundo aqui poderia ser melhor compreendido como era. Existe uma era que cogita contra os planos de Deus, contra os projetos de Deus. Existe uma era, uma maneira de pensar, de se comportar, de ver, que se inicia com a queda de Adão. Adão inicia o que nós chamamos dessa era contra Deus, uma era de rebeldia, ao qual eu e você fomos, infelizmente, inicialmente criados. Porém, agora Deus nos chama a viver numa nova realidade. Deus nos chama a viver nesse tempo, nessa era perversa, nessa era de trevas, um novo jeito de viver, uma mente diferente, um comportamento diferente, uma maneira de ser diferente. É por isso que a partir do capítulo de número 13, verso 8, o texto que eu li com vocês, podemos entender. Se nós somos chamados agora, como povo de Deus, dentro de uma era perversa, porém, através de Cristo, chegou a nós o reino de Deus. Devemos nos portar, devemos pensar de um outro jeito, ainda que estejamos presentes nesta era perversa. No capítulo de número 13, verso 8, a primeira característica, o primeiro padrão que nós temos que andar como povo de Deus nos últimos dias é o amor. Paulo fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. O caminho do cristão é o amor. Mas não o amor das novelas, o amor dos livros, mas o amor trazido por Cristo a partir de uma nova era. Nós estamos caminhando, porque fomos alcançados pelo Senhor, pelas misericórdias do Senhor, para não mais andarmos como outrora, nas nossas rivalidades, na nossa carnalidade. O caminho que é percorrido agora, o único caminho que cabe nós, povo de Deus, andar, é o caminho do amor, porque agora nós temos uma mente renovada. Nós fomos chamados pelas misericórdias de Deus para experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a vontade de Deus é que a gente ande no amor. Se nós não andarmos no amor, nós não estamos andando na era estabelecida pelo Messias, o reino de Deus. O amor é o caminho. Se nós, vivendo, olhando para os sinais e entendendo que estamos nos últimos dias, precisamos estabelecer dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, no nosso padrão de comportamento. Primeiro lembrando da aliança que Deus fez com a gente. Primeiro lembrando que nós somos objeto da misericórdia de Deus. Agora, nós não temos o direito de andar em outro caminho que não seja o caminho do amor. O amor é o caminho. E que amor é esse? O apóstolo Paulo diz, a partir do versículo de número 9, pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Você sabe o que as pessoas fazem no momento de crise, de pânico, de risco de vida, onde a vida está sendo perigosa, posso colocar assim, diante dos acontecimentos? Se proteger, se resguardar, proteger os seus familiares, a sua própria vida. Essa é a postura nossa, é natural, está no nosso DNA da velha criatura, nos proteger, nos resguardar. É assim que a gente age. Mas o amor que nós devemos caminhar agora, como povo de Deus nos últimos dias, é o amor que nos chama a amar o outro como nós nos amamos. O que significa isso na prática, pastor Rogério? Na prática significa de que o meu coração, de que o meu comportamento, de que a minha mentalidade, de forma alguma deve desejar o mal, querer o mal, maquinar o mal contra o meu próximo. Pois assim como eu me protejo, pois assim como eu me resguardo, eu devo entender que o outro, o próximo, é importante. O próximo,
Agora, a minha relação com Ele, a minha atitude para com Ele, porque sou povo de Deus, nos últimos dias, é o amor. A gente precisa estabelecer que o caminho do cristão é o amor. Amor pelo seu próximo. Porque agora, aqueles que foram objetos da misericórdia de Deus, que estão no reino de Deus, que estão incluídos entre os eleitos, andam nesse caminho, nos últimos dias. Paulo diz, no versículo de número 7, ele terminando o seu argumento do capítulo 13 sobre a perspectiva da sujeição às autoridades. Ele diz, olha, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Se você tem que pagar imposto, pague o imposto. Se você tem que temer a Deus, tema a Deus, porque Ele merece o nosso temor. Não devam mais nada a ninguém, a não ser uma coisa, o amor. Isso faz com que nós sejamos comprometidos a um único caminho para o relacionamento que temos com as pessoas. O amor. O amor que faz com que eu demonstre que eu não ando mais naquela velha era que Paulo fala no capítulo de número 12. Não vos conformeis com o mundo. O mundo anda na rivalidade, no ódio. O mundo anda no egoísmo. Os homens andam resguardando-se a si mesmos. São contrários à comunhão, são contrários a juntar. Eles gostam de dividir. Mas aquele que anda na nova era, no reino de Deus, e que é a igreja do Senhor, anda no amor. Entende que a sua vida é importante, como a do seu próximo. Se dedica, se sacrifica, sai de si mesmo, sai da sua posição egoísta e se coloca à disposição do Todo-Poderoso e do seu próximo para ser bênção, para ser instrumento, para ser servo e para fazer aquilo que Deus está estabelecendo para o seu povo nos últimos dias. Então a primeira coisa, o caminho da igreja nos últimos dias é o amor. Jesus nos exemplifica na sua própria realidade isso. Mesmo indo para a cruz, Ele amou os seus até o fim. Amou os seus até o fim. Não foi o medo, não foi a condenação, não foi a perseguição, não foi a rejeição de Israel que tirou o foco de Jesus. Jesus andou em obediência ao Pai e andou no amor. É o mesmo caminho que nós temos que andar. O desespero. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão se resguardando. As pessoas estão se autoprotegendo. A igreja é chamada para amar o seu próximo, como nós amamos a nós mesmos. Esse é o caminho. No versículo de número 11 ele diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Façam isso compreendendo o tempo. Qual é o tempo? O tempo estamos caminhando, estamos andando. A velha era inaugurada em Adão, a nova era trazida pelo segundo Adão. Nós estamos com ele no segundo Adão, no reino de Deus. Os tempos é que o mundo vai se deteriorando, a iniquidade vai se multiplicando. Nós podemos perceber os sinais no cosmos, os sinais na perspectiva da sociedade, os sinais nas perspectivas da enfermidade também. Compreendendo o dia que é a hora de quê? Da gente acordar dessa vida cristã preguiçosa, dessa vida cristã onde você é o centro da tua própria vida, onde você não é uma pessoa livre do seu ego, do seu egoísmo, onde você não é de fato alguém que está manifestando na prática, que está andando num outro caminho, está andando numa outra perspectiva. Paulo diz, é hora de vocês acordarem, compreendendo o tempo que nós estamos vivendo. A volta do Senhor se aproxima. A volta, ele diz no versículo de número 11, versículo de número 11 no finalzinho, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui nós estabelecemos o já. Fomos justificados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas o ainda não. No capítulo 8, Paulo fala que a própria criação geme, querendo ser redimida. Nós somos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos o Espírito, nós estamos no reino de Deus. Porém, esse reino se consumará.
E o despertar de Paulo é esse. Acordem. Compreendam o tempo que estamos vivendo, últimos dias. E despertem do sono. Ele está falando para o povo de Deus. É comum quando a gente bota o despertador e a gente tem um compromisso, não estamos acostumados a acordar aquele horário. 5 da manhã, por exemplo. Está acostumado às vezes a acordar 7 horas, aí você tem que acordar 5 da manhã porque você tem um compromisso. Por você não estar acostumado, aquele momento é um pouco incômodo. O celular toca. Você tenta acordar, meio sonolento ainda. A ideia que Paulo usa é essa. Ao olhar e compreender o tempo, chegou a hora da gente ser mais crente. Chegou a hora da gente ser mais convertido. Chegou a hora da gente ser mais fervoroso. Chegou a hora da gente ser mais apegado às promessas de Deus. Chegou a hora da gente andar mais no caminho do amor. Chegou a hora da gente se despojar mais da carne. Chegou a hora da gente se encher mais do Espírito Santo. Chegou a hora da gente ser mais ousado. Chegou a hora da gente primar mais pela comunhão da igreja. É hora de acordar. É hora de despertar, é hora de abandonar os antigos pecados, a incredulidade. É hora de deixar de lado as nossas diferenças e despertar, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos e alcançamos a salvação. No versículo de número 2, ele diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemo-nos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armaduras da luz. Que coisa linda. Não sei se você já teve a oportunidade, quando a gente está, ou às vezes fazendo uma vigília, ou às vezes acordado à noite, tendo que passar a noite em claro. Como é bonito a gente passar a noite e ver logo o sol raiando, o dia clareando, é muito lindo. Dessas vezes eu estive na praia, fazendo uma vigília com os irmãos, e a gente passou a noite orando. E fomos lá para a beira da praia para ver o sol nascendo. É muito lindo essa cena. O apóstolo Paulo, colocando no coração da igreja, daqueles que estão andando numa nova era, a noite está quase acabando. O dia está chegando. Portanto, por causa disso, deixemos de lado as obras das trevas. É hora de nós abandonarmos os nossos antigos pecados. É hora de nós abandonarmos aqueles pecados costumeiros, aqueles pecados que a gente está, que vem agarrado ao nosso calcanhar durante muito tempo, muitos anos. É hora de deixar isso, é hora de deixar a meninice, é hora de deixar a carnalidade, a imoralidade, os pecados ocultos. É hora de abandonar, porque a noite está passando e o dia logo vem. A volta do Senhor, a manifestação do Todo-Poderoso, nos chama, e olha que Paulo está escrevendo a cristãos do primeiro século. Mas já é um alerta, chamando para uma vida cristã mais autêntica, uma vida cristã mais desejosa de Deus, mais fervorosa em Deus, mais entregue a Deus. Não uma vida dúbia, andando na presente era e andando também com um pezinho na perspectiva do reino de Deus. Não dá para fazer isso. Devemos renovar a nossa mente, porque agora Deus estendeu a sua misericórdia sobre nós. E agora nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que está em casa, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida é, que você entenda, é hora de abandonar os seus pecados. É hora de se despir das obras das trevas e se revestir das armaduras da armadura da luz. Até como foi pregado pelo pastor Asma aqui. Vestir uma nova roupa, uma nova realidade para a sua vida, para a vida da sua família. Um novo pai, um novo marido, um novo servo de Deus, uma nova serva de Deus, que não anda mais segundo a mentalidade da velha era, mas agora, como objeto da misericórdia de Deus, você andado a trilhar no caminho do amor e agora no segundo, que é o caminho da luz. Nós somos chamados a andar na luz. O apóstolo João escreve sua carta dizendo que Deus é luz e nele não há trevas. Ninguém pode dizer que tem comunhão com Deus e andar nas trevas, porque Deus é luz.
O caminho do cristão nos últimos dias é o caminho do amor e é o caminho da luz. O caminho da luz exige de nós deixarmos as roupas velhas, as roupas das trevas, e nos revestir de uma nova roupa. Versículo 13, comportemo-nos com decência, como alguém que age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, se revistam do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Os últimos dias nos chamam a andar no caminho do amor e no caminho da luz. O caminho da luz é o caminho onde a carne, os vícios, as práticas pecaminosas são deixadas, são abandonadas, são esquecidas. E agora nós temos uma preocupação: nos revestir da armadura da luz e nos revestir do Senhor Jesus Cristo. E não mais andarmos satisfazendo os desejos da carne. Eu termino a minha palavra nessa noite dizendo a você que está em casa e aos irmãos aqui: nesses últimos dias, Deus nos chama a andar no caminho do amor, a andar no caminho da morte, dessa perspectiva de um coração pautado no egoísmo, onde você se protege, onde você rivaliza. Não, porque estamos agora no reino de Deus e não mais a velha era faz parte de nós, porque nós tivemos o nosso entendimento renovado. Nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a vida em Cristo, a vida justificada, a vida na amizade com Deus, na relação com Deus, pautado na paz. Nós temos sido objetos da misericórdia de Deus porque temos o seu Espírito. O Espírito do Senhor está em nós. Nós somos o exemplo dos últimos dias. Somos o povo de Deus. Maranhenses de São Luís do Maranhão. Somos agora contados entre os eleitos, como diziam os profetas. Você é chamado a andar no amor. Nós somos chamados a andar no caminho do amor. E nós somos chamados a andar no caminho da luz, nos apartando de tudo que é contrário à vontade de Deus, nos apartando dos vícios, nos apartando de uma mentalidade da presente era, porque nós estamos muito mais perto da nossa salvação do que quando abraçamos a fé. Deus nos chama nessa noite a estabelecermos com Ele um propósito. E Ele vai nos ajudar porque o seu Espírito está em nós. A sua palavra foi pregada aqui. Queremos ser para Deus. Queremos nos colocar mais na presença de Deus. Queremos que o Senhor possa cada vez mais manifestar a sua vida em nós e sermos mais frutíferos. Queremos nos apartar da carne, dos desejos pecaminosos do nosso coração e vivermos agora no caminho da luz, revestidos com a armadura da luz e revestidos de Jesus Cristo. Oh Senhor, nos ajude, Pai. Você que está na sua casa, que quer fazer um concerto com Deus, você pode, Deus está aí. Você quer se consertar com Deus aí na sua casa, diante dos seus, ou você quer chamar toda a sua família e quer colocar-se diante do Senhor, confessar as negligências que você tem cometido. Deus nessa noite nos chama porque nós somos o seu povo. Deus nos alerta porque somos o seu povo, fomos objetos da sua misericórdia em Cristo Jesus. E Ele vai restaurar o teu coração, vai restaurar a tua mente, o teu fôlego, vai restaurar a tua paixão, o teu amor, vai te perdoar, vai te purificar, vai te revestir com a armadura da luz. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, a noite vai passando e o dia logo vem. Queremos acordar, queremos ser mais despertados pelo Senhor.
Ó Deus, acorda-nos, desperta-nos, aleluia, do sono, porque o Senhor é aquele que está nos chamando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, alertando o teu povo, para que nós não sejamos entorpecidos pela presente era, para que nós não sejamos entorpecidos pelos entretenimentos que essa presente era oferece, para que os nossos olhos não estejam fechados, mas que a gente esteja alerta, aleluia, alerta, Senhor. Só Tu pode operar isso, e eu sei que o Senhor faz, porque esse povo é Teu, esse povo pertence a Ti, é a Tua igreja, somos nós. Desperta-nos, Pai, e faz uma obra poderosa nesses dias, nos conduzindo a nos revestir de Jesus Cristo, a termos experiências profundas contigo, de perdão, restauração e renovação, em o nome de Jesus. Adore ao Senhor na sua casa, adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia. A presença do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Se tem alguém na sua casa que ainda não se converteu a Jesus Cristo, nessa hora, pelo nome de Jesus Cristo, eu digo aqui, aleluia, é hora de despertar. Jesus está chamando você. Entregue a sua vida a Jesus, converta-se a Ele, e Ele vai perdoar os teus pecados, vai te libertar dos teus vícios, vai te dar uma nova vida, pelo seu poder e pela sua autoridade. Aleluia. Adore ao Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a sua igreja e nos conduzindo nesse caminho. Os últimos dias nos chama, a Bíblia nos chama a andar no caminho do amor e andar no caminho da luz. Amemos uns aos outros. Quanto mais os dias vão ficando difíceis, que isso estimule em nós o amor, que isso estimule em nós cada vez mais sermos mais frutíferos no amor e andarmos na luz cada vez mais. Que o Senhor nos ajude nessa realidade. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Aleluia. Coração, eu posso enxergar